Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Usiminas. A empresa vem conseguindo pagar bons dividendos aos acionistas e hoje está em um patamar de preço bem interessante. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive também aproveito para deixar o convite para acompanhar a carteira de investimentos do canal, onde recentemente eu realizei o último aporte e comprei mais algumas ações de Bradesco, que caiu bastante nos últimos dias o preço da ação e hoje o Bradescão é a ação de maior peso aqui na carteira do canal. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira, eu deixo um card passando aqui em cima do vídeo que mostra certinho os aportes que eu já fiz até o momento. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação atual de Usiminas, está sendo negociada aí por mais ou menos R$ 7,86, considerando a ação que termina com o final do código 5. Pegamos aí a cotação desde janeiro de 2021, ocorreu umas movimentações bem interessantes, onde até o final do segundo trimestre de 2021 a ação estava subindo bastante, ficou por alguns momentos sendo negociada acima de R$ 18, desde então vem ocorrendo aí essa queda. Em geral, essa ação acompanha o preço das commodities. A Usiminas é uma empresa que participa de um setor cíclico, atua com siderurgia e também mineração, são as principais atividades da empresa. Conforme o minério de ferro vai subindo e caindo, também afeta os resultados da empresa e, consequentemente, o preço da ação. Desde o início do ano aí de 2022, a ação estava aí em uma forte queda. Os resultados da Usiminas também caíram um pouco por conta da queda do preço das commodities e faz alguns dias que está aí nesse patamar entre R$ 7,00 e R$ 7,90. Porém, mesmo nesse patamar que a empresa está hoje, em geral, eu diria que, considerando a situação atual, até que a Usiminas vem conseguindo apresentar bons resultados, mas além vamos comentar um pouco mais. E também a empresa conseguiu aproveitar esse momento de alta no preço das commodities, onde gerou mais caixa, os resultados foram melhores e conseguiu fazer bons investimentos. Hoje, com base na cotação atual da empresa, temos um dividend yield de mais ou menos 10,46%, considerando os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses. É uma empresa também que conseguiu remunerar muito bem seus acionistas. E sobre a situação atual da Usiminas, o PL é de mais ou menos 24,2 bi. O valor de mercado atual da empresa é de cerca de 9 bilhões e 856 milhões de reais, ou seja, a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Na verdade, o preço da ação está sendo negociado por menos da metade do valor patrimonial. Isso já sinaliza um baita desconto no preço da ação. A dívida bruta da Usiminas é de mais ou menos 6 bi, mas a empresa tem cerca de 5 bi no caixa. Com isso, a dívida líquida é de mais ou menos 960 milhões de reais. O nível de listagem é o nível 1, nesse requisito a empresa peca um pouco e tem hoje cerca de 54% de free float. Falando agora sobre os resultados, recentemente a empresa divulgou referente ao terceiro trimestre de 2022, temos inclusive uma comparação do terceiro trimestre de 2021. Aqui foi o finzinho daquele ciclo de alta nas commodities. Por conta disso, é natural que os resultados caiam um pouco, porém a empresa conseguiu manter até que o volume de vendas e as receitas em patamares bem interessantes, sinal de que aproveitou essa alta aí no preço das commodities. O volume de venda de aço caiu cerca de 12% comparado ao terceiro trimestre de 2021 e o de minério de ferro caiu cerca de 7%. A receita líquida da Usiminas fechou em cerca de 8,4 bi contra 9 bilhões no terceiro trimestre de 2021, uma queda de cerca de 7%, considerando aí que aqui estávamos em um ciclo de alta das commodities, aqui já estamos em patamares mais normais. Eu diria que a empresa conseguiu apresentar uma receita muito boa. O lucro líquido, porém, fechou em 609 milhões. Esse sim teve uma forte queda, caiu cerca de 67% comparado ao terceiro trimestre de 2021, que apresentou um lucro líquido de mais ou menos 1,8 bi. Uma queda também, eu diria, normal, considerando todos os fatores econômicos atuais, e é muito importante evidenciar que estamos aí em um momento que eu diria mais normal, considerando o preço das commodities, e mesmo assim a empresa está lucrativa, está gerando lucro, sinal de que aproveitou muito bem esses momentos aí de alta. O EBITDA da Usiminas nesse terceiro trimestre de 2022 fechou em 835 milhões de reais, contra 2,8 bi no terceiro trimestre de 2021, também uma queda bem relevante, e a margem EBITDA atualmente é de 9,9%. Pegando aí os resultados do terceiro trimestre de 2021 até o do terceiro trimestre de 2022, a gente vê que aos poucos o EBITDA foi caindo, bem como a margem EBITDA. Também era uma queda esperada,
Agora vamos nos atentar para ver se essa queda realmente chegou aí próxima das mínimas ou se o EBITDA vai continuar caindo. Aí o investidor de Usiminas tem que acender o farol vermelho e ficar de olho. Mas até o momento eu diria que não tem nenhuma preocupação e não está nada fora do que é esperado, considerando o momento atual. Sobre os estoques atuais da empresa, nesse terceiro trimestre de 2022, a Usiminas conseguiu aumentar bastante o seu estoque de aço. Atualmente, o estoque é de mais ou menos 821 mil toneladas contra 753 mil toneladas, que foi o fechamento do trimestre anterior. Os dias em estoque aumentaram um pouco, atualmente é de mais ou menos 72. Esse é um valor aproximado. A empresa basicamente conseguiu aumentar os estoques, caso aumente a demanda, está preparada para isso. Porém, é importante citar que o estoque aqui parado também foi um custo que a empresa já teve e esse estoque só vai ser contabilizado no resultado no momento da venda. Entretanto, verificando aqui o histórico dos estoques da Usiminas, notamos que em geral não teve tanta variação. Uma empresa que busca o crescimento tem que realizar investimentos e notamos que a Usiminas vem fazendo aí grandes investimentos. Inclusive, os investimentos aumentaram bastante nos últimos trimestres. No primeiro TRI de 2022, a empresa investiu ao total 285 milhões, no segundo 428 e nesse terceiro trimestre os investimentos totais somaram 64 milhões de reais. A projeção do CAPEX para esse ano de 2022 é de mais ou menos 2 bilhões, ou seja, a Usiminas está realizando grandes investimentos e buscando seu crescimento operacional, fator positivo, pois via de regra, quanto mais a empresa investe, maior tende a ser as suas receitas ao longo dos anos. Sobre o fluxo de caixa, o caixa em 30/6, no final do segundo trimestre, fechou em mais ou menos 5,6 bi. A empresa teve o EBITDA ajustado de mais ou menos 836 milhões de reais. Via de regra, esses são os recursos que entram no caixa devido às suas atividades operacionais e saíram aí também o caixa devido à variação do capital de giro, que teve uma queda de mais ou menos 669 milhões. A empresa evidenciou nas notas explicativas que essa queda foi devido à redução na conta de fornecedores, de mais ou menos 1,1 bi. Na prática, quer dizer que a Usiminas pagou mais ou menos 1,1 bi dos seus fornecedores. Os estoques aumentaram, isso também já gerou uma queda no caixa, como eu mencionei anteriormente, e em contrapartida também ocorreu uma redução no contas a receber. Somando tudo isso e algumas outras variações pequenas que tiveram aí nas contas de balanço, a variação negativa do caixa foi de mais ou menos 669 milhões, considerando o capital de giro. Na prática, eu diria que esses dois, o EBITDA ajustado e a variação no capital de giro, são o que mais afetam o caixa devido às atividades operacionais da empresa. E considerando as atividades operacionais da empresa, a Usiminas realizou uma boa geração de caixa. Entretanto, ocorreram investimentos que pesaram aí mais ou menos 604 milhões, como eu já mencionei anteriormente. Teve alguns outros fatores menos relevantes, como impostos, dividendos, juros, etc. E na prática mesmo, o caixa diminuiu e fechou em 5,1 bi. Em geral, a Usiminas está gerando caixa, mas está utilizando o seu caixa para novos investimentos. Mas o importante, eu diria, são esses dois. A atividade operacional está lucrativa e está aumentando o caixa da empresa. Sobre o endividamento, até o primeiro trimestre de 2022 a dívida líquida estava negativa. No segundo TRI ficou positivo e atualmente é de 0,14 vezes. Em poucos meses, a Usiminas gera recursos suficientes para pagar o seu endividamento. A dívida realmente não é muito relevante, até porque a empresa tem praticamente o valor total da sua dívida hoje em caixa. Não é nenhum fator de risco que deva preocupar os investidores de Usiminas. Sobre o payout, olhando o histórico aí dos últimos anos, a empresa distribui o mínimo de acordo com o Estatuto Social, que é de 25%. Como os resultados de 2021 foram realmente muito bons, muito maiores do que os resultados anteriores, 25% representou um montante muito alto e por conta disso o dividend yield foi lá nas alturas e a grande maior parte do lucro líquido, mais ou menos 75%, a empresa manteve no seu patrimônio líquido, na reserva de lucros, e utilizou esses recursos para alavancar suas atividades operacionais, para novos investimentos e também para se preparar para um futuro econômico caso seja um pouco pior. Esse dinheiro ficou dentro da empresa. O resultado desse ano de 2022 deve ser pior um pouco do que o do ano anterior, mesmo assim está bem acima dos anos anteriores, sinal de que a empresa utilizou bem esses recursos. E ainda não tivemos nenhuma distribuição referente a esse ano de 2022. Provavelmente o payout deve se manter aí em mais ou menos 25%. E considerando esse 25% de payout, eu fiz uma simulação de quanto deve ser a distribuição de dividendos, considerando o lucro atual que a empresa já teve,
até o momento, levando em conta o período de janeiro de 2022 até setembro de 2022, do primeiro ao terceiro trimestre, o lucro por ação, considerando essa ação preferencial, é de R$ 2,23, e considerando apenas os resultados desses 3 primeiros trimestres, temos aí um dividendo projetado de 56 centavos, e levando em conta a cotação atual, o dividend yield é de mais ou menos 7,09%. Se no quarto trimestre a empresa não tiver prejuízo, esse vai ser o dividendo mínimo que eu calculo. Agora, se pegarmos o lucro do quarto trimestre e somar esse montante aqui, se o lucro for mais ou menos o que foi o do terceiro trimestre, eu calculo um dividend yield de pelo menos 8%, levando em conta o payout de 25% da Usiminas. Ou seja, vai ser outro ano que a empresa vai remunerar muito bem os seus acionistas, mesmo distribuindo apenas 25% do seu lucro líquido. Um fator que temos a se atentar é, olhando aqui os resultados da empresa, notamos que houve um baita crescimento aí devido à alta das commodities, entrou muito caixa, as receitas da empresa cresceram. Notamos que mesmo com as commodities caindo, a Usiminas conseguiu manter as suas receitas lá nas alturas e não voltou atrás nesse momento anterior. Isso é um fator muito positivo, sinal de que a empresa conseguiu aproveitar esse momento de alta e realizou bons investimentos e teve uma boa evolução nas suas atividades operacionais. Entretanto, tem algo que temos que nos atentar, é essa queda que vem acontecendo no lucro líquido. Enquanto a empresa continuar dando lucro e não apresentar prejuízo, como aconteceu no segundo trimestre de 2020, está tudo certo. Mas se essa linha continuar caindo, aí sim o investidor tem que acender o sinal vermelho, ficar em alerta e analisar a situação econômica da empresa. Mas enquanto a empresa está dando lucro, tudo certo. As receitas inclusive cresceram um pouco aí nos últimos trimestres. Eu nesse momento ainda sigo otimista com essa empresa, com essa ação e para o futuro da Usiminas. Sobre os indicadores atuais de Usiminas, o dividend yield está acima de 10%, a empresa vem remunerando muito bem os seus acionistas, o preço sobre o lucro está abaixo de 2 e o P sobre VP é de mais ou menos 0,41. São indicadores que apontam que nesse momento essa ação está sim bem descontada, está num patamar de preço muito interessante. O endividamento está muito bem controlado, não é nenhum fator de risco, a empresa está bem preparada para o futuro. Os indicadores de eficiência, de rentabilidade vêm apresentando excelentes valores e a empresa também vem conseguindo manter um bom crescimento desde 2020 para cá. E a expectativa é que as receitas continuem crescendo ao longo dos anos e que a empresa continue sendo lucrativa. Acredito que isso deva continuar ocorrendo, mas vamos esperar e acompanhar o resultado do quarto trimestre, que oficialmente se encerra em 31 de dezembro de 2022. Mas lembro sempre também que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.